Gente, primeiro, muito boa tarde. Hoje a gente vai começar a tarde de hoje, né, do seminário A Organização Profissional dos Operadores do Direito, com a palestra As Demandas por Reconhecimento de Direitos dos Povos de Terreiro, que é um tema que eu acho que é muito importante, que se impõe pela conjuntura, pelas mudanças políticas, pela quantidade de pastores e casos de intolerância religiosa que a gente vem vendo, né, vão se apresentando. E aí o nosso convidado de hoje é o professor, mas também advogado, tem aí uma experiência profissional prática muito direta com os casos, que é o professor Ilsver de Matos Oliveira. Ele é doutor em Direito pela PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e aí tem como temas, tanto na trajetória acadêmica quanto na atuação profissional, desenvolvimento sustentável, comunidades tradicionais, desigualdade racial, intolerância religiosa, políticas públicas, vários temas relacionados a direitos humanos, religiosidade de matriz africana e tudo isso. E nosso debatedor de hoje é o pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito, o professor Sérgio Negri, que é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é também professor adjunto do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí também tem, dentro dos seus temas de pesquisa, direitos humanos, inovação, indústria mineradora, enfim, vários temas correlatos que vão ser interessantes para o nosso debate de hoje. Então, eu agradeço muito a presença, tanto do nosso debatedor quanto do nosso convidado de hoje, dos nossos espectadores do seminário. E aí eu convido agora o professor Ilsver a fazer sua exposição. A gente está pensando em mais ou menos 30 minutos. Eu aviso aqui quando estiver chegando perto do fim. E aproveito para agradecer de novo a presença e a disponibilidade. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Novamente, mais uma atividade com o professor Pedro, que eu admiro muito o trabalho e toda a produção. Conhecendo o professor Sérgio, né, que é marido de uma colega minha de doutorado, a Joana Machado, e com você, Amanda, né, que estou conhecendo agora também, e todos que estão aí assistindo. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação. Então tá aí, né? Contando o meu tempo, então vamos lá. Então eu começo falando sobre dois conceitos que eu acho que são fundamentais e necessários para começar a falar sobre esse tema, né? Falar sobre as relações entre os povos tradicionais de terreiro e o sistema de justiça, de uma forma geral. A gente usa especificamente o estado de Sergipe enquanto local de pesquisa, de atuação de militância profissional também, né? Mas considera que é possível pensar algumas questões mais gerais a partir do que a gente apresenta aqui, né? A primeira delas é conceituar racismo religioso. Eu acho que isso é perfeitamente possível hoje na legislação brasileira, com subsídio na Lei de Combate ao Racismo, no Estatuto da Igualdade Racial, na Lei de Ação Civil Pública. Então, acho que é perfeitamente possível a gente hoje pensar nesse conceito enquanto o resultado tanto de ações quanto de omissões de particulares ou do poder público, que eles consideram dois elementos importantes, que é o direito ao livre culto de crença, que, na minha percepção, ele não foi debatido na nossa Constituição de forma a abrigar as religiosidades de matriz africana, somente as cristãs, né? E o direito à preservação e à cultura dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, enquanto patrimônio histórico, material e imaterial do nosso país, né? E, normalmente, esses episódios, né, eles ocorrem quando os direitos desses religiosos eles são colocados por essas instituições, pessoas ou grupos como colidentes com outros direitos, como proteção à criança e adolescente, fauna, flora, a vida, a integridade física, a saúde, sossego e tantos outros. De modo que, como resultado, tem algumas restrições a direitos desses povos, como direitos trabalhistas, civis, consumidores, propriedade. Então, acho que o primeiro momento é esse, né, de a gente disputar esse conceito de diferenciação do que é intolerância religiosa e do que é racismo religioso. E o segundo conceito de afro-religiosidade, para não permitir que esse conceito seja compreendido como
a religião onde exista negro. Não. A gente quer disputar esse conceito dizendo que a afro-religiosidade ela deve ser compreendida como as expressões de liberdade religiosa dos povos tradicionais de terreiro. E aí eu começo a falar um pouquinho de história. Uma história que reúne como que sociedade, Estado, direito e outras denominações religiosas contribuíam no passado e contribuem ainda no presente com os episódios de racismo religioso contra os povos tradicionais de terreiro. O primeiro relato é daqui, de Sergipe. Ele está descrito no livro chamado Cartas de Maruim. Maruim é um município daqui do norte de Sergipe, que recebeu diversos estrangeiros, né? E em 1859, Adolfine Chiran, uma alemã, escrevia cartas que acabaram virando esse livro, e essas cartas eram enviadas para os seus amigos, parentes, na Alemanha. Numa dessas cartas, ela relata um momento em que ela vê uma festa em uma igreja que é mais ou menos parecida com essa foto que está aí ao fundo, onde religiosos de matriz africana, pessoas negras, estão na igreja, fazendo uma cerimônia muito própria, né, com características muito próprias, que envolvem doces, fogos, balas, danças, bebidas alcoólicas, inclusive. E ela se questiona como é que é possível que a igreja e os missionários ainda permitam esse tipo de selvageria, né, dessas criaturas que eles ainda acreditam que pode converter ao cristianismo. Então, isso mostra como que, no passado, assim como no presente, a gente vai ver já isso, né, era muito comum, como ainda é hoje, esse tipo de estranhamento das manifestações religiosas dos povos tradicionais de terreiro, como está aí expresso em 1859. Da mesma forma, o próprio Estado, através de posturas públicas, também sempre foi um elemento de contenção das atividades religiosas dos povos tradicionais de terreiro. Esse é um regulamento da cidade de Cachoeira, que é considerado o nascedouro dos terreiros no Brasil, é uma cidade que fica no recôncavo da Bahia, e em 1855 já estabelecia a proibição do que eles chamavam lá na lei de batuques, vozerias, cantorias ou ajuntamentos tumultuários, né? E da mesma forma, também naquela região, em São Félix, que é uma cidade que fica do lado, na frente de Cachoeira, separados apenas por um rio e uma ponte, um padre utilizou a missa do domingo para apontar aonde estavam os pais e mães de santo, lá em 1915, e pedir que as pessoas tomassem atitudes contra isso, essas formas de manifestação de crença, que ele considerava como misérias, torpezas inomináveis, funestas feitiçarias, né? Mas aquilo que a gente percebe que ocorreu no passado, parece que a gente ainda não abandonou. E aí eu começo a falar sobre alguns relatos daqui de Sergipe que relacionam os povos de terreiro com a atuação do sistema de justiça. O primeiro caso ele ocorreu em 2010, e ele é interessante porque ele coloca pela primeira vez para o Judiciário de Sergipe uma situação muito peculiar. Uma ação de cobrança em que uma religiosa pede de volta um determinado valor dispendido para a realização de um trabalho espiritual, como está aí descrito na sentença do juiz, né? E ele também chama de macumba, né? Dizendo que vulgarmente é conhecido como isso. E aí, durante o processo, depois de debater do que se trata a questão, que terreiro não é uma entidade comercial, que pai de santo, assim como pastor, assim como padre, é ministro religioso, cumpre uma função constitucional importante, todas as questões jurídicas, em vermelho aí no slide, o juiz prefere encerrar o processo sem analisar o mérito, dizendo que se trata de um fato subjetivo, né? Em 2010, há 10 anos atrás, uma decisão judicial que não decide uma questão posta sobre ele, talvez, pela primeira vez, em outros países, em outros lugares, como, por exemplo, em Moçambique, haveria algumas possibilidades de resolução. Em Moçambique, por exemplo, lá em um dos livros do Boaventura, aquele Conflito e Transformação Social, uma paisagem da justiça em Moçambique, ele apresenta como que, além da pirâmide dos órgãos do sistema de justiça, nós temos lateralmente
os tribunais comunitários e as autoridades tradicionais. Uma das competências, inclusive, é decidir sobre feitiços. Posteriormente, em 2011, um outro caso também acaba vindo ao judiciário. E é objeto de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, com a presença também da Defensoria, e é muito importante marcar que esses órgãos participam de forma constante e sempre se colocando a favor de outros direitos que não sejam dos povos tradicionais de terreiro, fazendo esse sopesamento. E na decisão desse termo de ajustamento de conduta, desse acordo aí, ficaram decididas 3 questões para essa e a Lorixá. Comparecer a cada 3 meses em juízo para dizer o que estava fazendo, parar todo tipo de emissão de som dentro do seu templo e ainda pagar uma multa, né? Posteriormente, em 2016, mais uma vez, a situação de aplicação da Lei de Contravenções Penais, né, supostamente para proteger a saúde da coletividade, leva a mais uma condenação em 2016. E é interessante, em vermelho, verificar como que o juizado especial criminal, ele se dirige ao Babalorixá, ao ministro religioso de matriz africana. Ele diz que ele infringe a paz, o sossego da coletividade, que a sua conduta deve ser vista com ressalvas, porque tem notícia de que ele tem uma conduta perturbadora, o que mostra a sua inadaptabilidade para a vida social, né? Imagine isso dito para um padre, ou para um pastor, ou para algum outro religioso de maior consideração pública. Esse fato, ele resultou em uma matéria no site da Polícia Militar, onde até hoje está lá, estampado, como se uma grande apreensão de crime fosse que, durante uma cerimônia de religião de matriz africana, instrumentos sonoros foram apreendidos pela polícia. Fotos foram feitas, né, que mostram a polícia indo na vizinha que denunciou, né, para saber exatamente o que houve, interrompendo a cerimônia. Vocês veem aí que está durante a cerimônia, como é comum nas religiões de matriz africana, as pessoas estão incorporadas, porque essa é uma das características básicas dessa religiosidade. O Deus não está no altar, está no fiel, no corpo do fiel. A polícia entra, interrompe, toca no instrumento sagrado, sabendo-se que os atabaques são orixás, eles são consagrados, somente podem ser pegados e tocados por pessoas iniciadas para tal, né? E leva, né? Foram 2 apreensões, coisa que a gente só viu no estado de Sergipe 60 anos antes, na época de 1946, na grande repressão às expressões religiosas dos povos de terreiro. Essa foto que está aí é uma foto que está no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, de apreensão de 3 atabaques, por um delegado de polícia que mandou para lá com um ofício. O ofício, ele dizia que aquilo é uma originalidade, né, que poderá, no futuro, servir para aqueles que se interessam pelo tradicionalismo, daquilo que ele chama de baixo espiritismo ou macumba. E vejam que aquilo que a gente viu no passado, e sobretudo a partir da utilização do direito penal, tem, nos últimos anos, no estado de Sergipe, tomado uma nova configuração e com a participação de outras áreas do direito. Não é que o direito penal tenha abandonado o seu campo de atuação, mas ele acaba sendo incrementado por um outro tipo de direito, talvez com um pouco maior de consideração pública, direito ambiental e direito de proteção animal, carregados de conteúdo emocional, emotivo, né? E que hoje em dia tem sido uma grande pauta política em vários municípios e estados. Aqui, marcantemente, nessa eleição, foram mais de 5 candidatas, e as mulheres, é muito comum a presença de mulheres enquanto candidatas com pauta de proteção animal, né? E isso tem tido uma repercussão interessante. Eu vou mostrar aí nas próximas imagens alguns prints feitos no Instagram de uma dessas parlamentares relacionadas ao movimento de proteção animal aqui em Sergipe. Inicialmente, ela foi vereadora, uma das mais votadas,
Posteriormente, ela consegue se candidatar e também ser eleita com a maior votação para a Assembleia Legislativa, né? E hoje ela é uma grande líder que, inclusive, carregou várias candidaturas agora na eleição municipal desse ano, fazendo duas candidaturas importantes com a pauta de proteção animal. No Instagram, ela começa dizendo que vão passar imagens fortes sobre crimes em Aracaju. Diz que um BO foi feito sobre o fato e logo depois ela mostra uma imagem, supostamente de uma oferenda, né, de um ebó, como as pessoas chamam, né, realizado com supostamente um gato esquartejado. Né. Perguntado para pais e mães de santo que viram isso e se abismaram se isso seria possível, a resposta foi que não. Não se trata de tradição de religião de matriz africana, o sacrifício de bichinhos de estimação ou de qualquer outro animal em vias de extinção. Mas, mesmo assim, prosseguiu a parlamentar nas suas redes sociais, falando que superstições, não falou de religião, não falou de povos de terreiro, mas que essas superstições maltratam animais, são crime e precisam ser reprimidas. Tudo isso leva a diversas manifestações públicas, né? Pessoas começam a acusar que são os terreiros que estão fazendo isso, e ela diz, é verdade. Outras pessoas dizem que é preciso, inclusive, matar estas pessoas, né? Que não é discriminação com a religião, mas que eles fazem coisa errada. Ela diz que essa é a sua função. Posteriormente, ela mais manifestações, ela sempre se colocando, né, como a principal defensora dos animais contra as tradições de matriz africana, e no final ela aponta que tem tentado fazer isso a partir de fiscalizações, mas que a última, feita pelo órgão municipal de proteção ambiental, acabou gerando uma problemática para ela. A problemática se trata de que, a partir de fiscais relacionados com esta parlamentar, tudo isso gerou dois processos. Um primeiro em que a fiscal adentrou o terreiro e apreendeu algumas galinhas de uma festa de Exu que ocorreria, né? Exu é uma das entidades do Candomblé e Umbanda, um ato que acabou sendo publicamente contestado por outros parlamentares e pelos movimentos sociais, acabou gerando a exoneração dessa funcionária pública e um processo contra ela, contra os policiais e contra o próprio município de Aracaju, através de uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público de Aracaju, ou de Sergipe. Né? Mas a questão ambiental também, além da proteção animal, traz um outro tema para o debate quando se trata de proteção dos direitos dos povos de terreiro. É a exigência de licenciamento ambiental. Por, supostamente, as atividades dos povos de terreiro, dos templos, né, das religiões de matriz africana, serem atividades potencialmente poluidoras. Só que a legislação nacional não estabelece na sua lista, e precisa ter estar na lista de atividade potencialmente poluidora para fazer o licenciamento ambiental, templos de qualquer religião. E na legislação municipal de Aracaju também não existe. Mesmo assim, o Ministério Público impetrou duas ações. Primeiro, uma ação penal, exigindo que um determinado terreiro fizesse o licenciamento ambiental e perdeu essa ação penal, porque o juiz reconheceu que não havia na legislação nacional essa determinação, e uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, que foi julgada há um mês atrás, o Babalorixá foi condenado. Ele foi condenado a fazer o licenciamento. Só que, quando ele vai tentar fazer o licenciamento na prefeitura, a prefeitura diz que não precisa. Então, a justiça condenou o Babalorixá a fazer licenciamento, que a prefeitura diz que não precisa fazer o licenciamento. E aí, os povos de terreiro começam a se colocar no espaço público, né? Eu só queria destacar aqui nesse slide, né, um trecho da decisão do juiz, que ele, da mesma forma que a gente apresentou lá naquela legislação de Cachoeira de 1855, ele também usa como justificativa uma lei
Municipal de Aracaju, de 1992, que utiliza o termo batuques ou divertimentos congêneres para qualificar os terreiros e justificar sua decisão pela necessidade de licenciamento ambiental, né? Então, vejam como que a gente está sempre com o olho no passado para pensar essas questões. E aí os povos de terreiro se colocam no espaço público para debater essas questões, né? Então, fazem campanhas, vão às beiras dos rios e lagos para poder fazer limpezas, conscientização e processo de educação ambiental dentro dos próprios terreiros, para mostrar para a sociedade como que são religiões, são tradições que não vivem sem a natureza. Isso é muito importante, né? Porque a gente está falando de reconhecimento de direitos nessa nossa apresentação de hoje. E quando a gente fala sobre isso, é crucial que se perceba que estamos falando de povos tradicionais estabelecidos em legislação internacional, a Convenção 69 da OIT, e nacional também, o Decreto 6040 de 2007 e 8750 de 2016, falam sobre esses povos. Primeiro, conceituando que são diferenciados, se reconhecem como tais, têm formas próprias de organização social, usam território e os recursos naturais como condição necessária para se reproduzirem, cultural, social, religiosamente, ancestralmente, e com tudo isso transmitido pela tradição. Há uma série de outros marcos legais, desde a Constituição, né, passando pelo Estatuto da Igualdade Racial e tantos outros, que inclusive estabelecem uma lista de 29 povos tradicionais, não só os terreiros, não só os quilombolas, não só os indígenas e os ciganos, como a gente talvez tenha um pouco maior conhecimento sobre isso, mas outros 24 povos, 25 povos que estão espalhados por esse país e representam cada região, como, por exemplo, as comunidades de fundos de pasto, que são característicos apenas da Bahia, né? E outros que são característicos de tantas outras regiões. E aí é que a gente precisa pensar sobre como que essas acusações sempre se colocaram nesse espaço. Beatriz Góes Dantas, que é uma antropóloga daqui do estado de Sergipe, professora da Universidade Federal de Sergipe, ela disse que são 3 acusações básicas que passaram pela história dos povos de terreiro. A primeira é de feiticeiros. Então, o campo da religião e o direito penal são utilizados para apontar que as pessoas precisam ser combatidas porque elas prejudicam a ideia de religiosidade, do que é religião. Então, o combate aos feiticeiros e a todos aqueles que, de alguma forma, né, praticam uma forma de curandeirismo, estão previstos no Código Criminal desde a época, os primeiros anos da República, né? Depois, a acusação de possessão. Quando se perde, né, a possibilidade de se perseguir criminalmente, né, porque se configura uma clara discriminação, desloca-se essa perseguição para o campo médico, psiquiátrico. Como eu disse, as religiões de matriz africana têm como característica básica a incorporação, né? E a incorporação é, então, tratada como um fenômeno psiquiátrico, de doença mental. Essas pessoas dizem que são um Deus, né? Que incorporam deuses. E, por fim, a acusação de comunistas, quando, no período de grande repressão, os terreiros, por estarem nos lugares mais distantes das cidades, envoltos de matas, né? Acabam sendo lugares para onde intelectuais, artistas vão para se proteger da repressão criminal, da época da ditadura militar. Mas, atualmente, uma série de outras acusações se juntam a essas, né? Como a gente falou, a de poluição ambiental e poluição sonora e perturbação do sossego, sacrifício de animais, foi julgado recentemente no Supremo, de lesão corporal, o caso da mãe que perdeu a guarda da sua filha recentemente, mas não o único exemplo disso, má prestação de serviço, como eu falei logo no princípio, algumas pessoas ainda consideram como prestador de serviço, cobrança de IPTU, problemas da posse, desterritorialização dos espaços litúrgicos, a cidade cresce e não reconhece onde os terreiros utilizam para realizar os seus ritos, e os ataques aos templos que, no país inteiro,
são de diversas formas, com o apoio de milícias, inclusive, e de traficantes. E aí alguns argumentos justificam isso, né? O discurso civilizador, talvez seja o principal deles, a ideia de que essas pessoas, esses grupos, precisam alçar a um nível melhor de civilização. Era isso que Adolfine Chiran, lá no início, como nós falamos, achava um absurdo, né? O discurso de manutenção da ordem, essas pessoas acabam com a ordenação urbana, né? E a preocupação com a hegemonia das religiões majoritárias. Se os povos tradicionais de terreiro tivessem garantido a sua liberdade, certamente o lugar dessa religiosidade hoje no Brasil seria outra, né? Por isso que as religiões majoritárias sempre estão disputando de forma muito incisiva esse espaço. E aí os mecanismos que eles começam, que eles passam a utilizar: discriminar, perseguir e também deslocar a concepção do que são essas tradições do campo religioso para, no máximo, o campo do folclore. Então, é por isso que a gente precisa pensar, né, quais relações que tem esse tratamento de não reconhecimento que vem dos órgãos do sistema de justiça e tudo isso que a gente acabou de falar. Talvez seja porque essas religiões são religiões de negros. Elas representam estratos inferiores da sociedade, não é à toa que religiões como a Umbanda, por exemplo, têm nas suas entidades todos os principais estratos inferiores da sociedade. O preto velho é o escravo, o caboclo é o indígena, a pombagira é a prostituta, né? O boiadeiro é o homem do mato, é o homem da roça, né? Então, são os estratos inferiores aí representados, o que se contrasta, se coloca no espaço público uma verdadeira contestação às religiões majoritárias, que cada vez mais se relacionam com os estratos superiores da sociedade, com os níveis mais altos de governo e querem estar ali sem qualquer tipo de constrangimento, desfrutando dos benefícios que estar ali significa, né? Mas vamos para números, né? Será que realmente, ainda hoje, as religiões dos povos tradicionais de terreiro são religiões de negro? E aí o IBGE, o censo, né, de 2010, já que a gente não tem mais novo, aponta que a Umbanda, ela puxa a composição das religiões de matriz africana mais para o branco, enquanto que o candomblé puxa mais para o pertencimento negro, preto e pardo. Mas, no geral, hoje, ainda hoje, em números, nós temos o maior número de negros do que de brancos dentro das religiões de matriz africana. 47,2 brancos, 51,8 negros. Mas, na minha concepção, isso pouco importa, porque nunca será possível retirar dessas religiões a marca negra, a marca de África, né? Que é isso que a sociedade sempre aponta. Porém, há outras questões além dessa daí. É o fato de que ainda é comum o não reconhecimento, como a gente falou, dessas tradições como religião. A sociedade, o Estado ou o próprio direito ainda sofrem nesse processo de não conseguir reconhecer essas religiões enquanto religião. Por isso que logo no princípio eu falava que, para mim, a liberdade religiosa constitucional ela não é vista a partir de outro prisma, a não ser o cristão. E foi isso que aconteceu aí no Rio de Janeiro, com a decisão de um juiz que disse que Candomblé e Umbanda não eram religiões porque não tinham um livro base nem um líder máximo. E aí é que a gente precisa ponderar, né, como que a hegemonia católica ela ainda é um componente importante nessa reflexão. Não podemos descartar que a sociedade ainda tem marcas muito profundas da tradição católica, sendo essa religião ainda semi-oficial. Quando a gente pensa que é a maior autoridade religiosa do mundo, a gente pensa no Papa. A gente não pensa em uma Estela de Oxóssi. A gente não pensa em uma menininha do Gantual ou qualquer outra Ialorixá famosa da Bahia. Quando a gente pensa em tradições como casar na igreja, fazer crisma, fazer batizado, missa de 7º dias, mesmo não sendo católico, a gente continua fazendo, né? E tantos outros grupos, inclusive de religião de matriz africana, ainda possuem relações muito próximas com a
tradição católica. E o que ocorrerá no Brasil daqui a 20 anos, em 2040, porque, segundo o IBGE, o Brasil vai deixar de ser o país mais católico do mundo para ser o país mais evangélico do mundo. E novas configurações nós teremos, então, a partir daí, com relação às lutas dos povos de terreiro. E aí é que surge a questão, né? Porque, para mim, para nós, parece que esse é um dos maiores problemas que os povos de terreiros enfrentam hoje. Como garantir os seus direitos, né? Quando, na verdade, a sociedade, as outras religiões, o Estado, o direito e o poder judiciário também, no máximo, os veem como folclore, expressão do mal, fruto de histeria, baderna. E aí é que vem as estratégias. E aí eu coloquei a foto, eu aí conversando com a Sônia e a Faramin, né? A gente trocando algumas ideias num dos nossos eventos, pensando as nossas estratégias. E aí eles têm pensado hoje em dia, de forma bem breve, que eu já estou no final, não é, Amanda? Algumas das principais são a educação jurídica popular, a educação em direitos humanos, a advocacy, que é a mobilização política, né? E a litigância estratégica, utilizar o direito de forma emancipatória. Então, alguns dos projetos, como, por exemplo, esse que está aqui na foto de fundo, chama Projeto IDA, fez curso de formação em 3 áreas, direito, saúde e educação, lançou uma cartilha para os povos de terreiro, lembrando que esses projetos são, na sua maioria, financiados por fundos de filantropia, como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Fundo Baobá e tantos outros. O Projeto Oxê também fez formação jurídica e criou, porque naquela época não havia órgão público para a recepção de denúncias de intolerância. Hoje já há uma delegacia especializada, criou um site para a recepção de denúncias. O projeto Preservando Axé, feito por um terreiro de Umbanda, com preocupação nos espaços da cidade que são utilizados pelos terreiros, mas que estão sendo degradados pelo crescimento das cidades, como, sobretudo, aqui no Nordeste, mangues, praias, rios, cachoeiras, né? Já que essas religiões precisam do espaço externo do templo para os seus ritos, os ritos não ocorrem apenas no espaço interno. O projeto Olopegriô, que buscou formação de mulheres de axé, já que na tradição africana as mulheres são as matriarcas, são as que comandam as comunidades, né? Então, formação em direito e em comunicação, já que com as novas tecnologias é preciso que elas se apropriassem desses temas, de modo que essa conscientização começa a gerar algumas questões jurídicas. A primeira delas é que uma dessas mulheres vai tirar um documento de identidade e a funcionária diz que ela não pode fazer o documento com torso, dizendo que aquilo é proibido. A mãe de santo, né, muito bem informada e capacitada, diz: onde está essa documentação que diz que eu não posso? A funcionária não consegue dizer onde está, mas mesmo assim proíbe. Ela insiste e consegue fazer a foto, né? Tudo isso fruto do racismo institucionalizado das instituições, né? Uma redundância, mas que faz com que essas restrições a direitos ocorram. E aí as mulheres resolvem se mobilizar. Vão para as redes sociais, fazem uma campanha chamada Meu Torso, Minha Identidade, onde elas estão como se estivessem num documento de identidade, com seus torsos, vão para as praças públicas com banners, informam a sociedade sobre as violações que estão passando pelo Estado. Vão à Procuradoria do Estado, através de uma petição, e perguntam se elas podem ou não tirar um documento de identidade. A Procuradoria, óbvio, não responde para elas, responde para a SSP, mas diz que há total possibilidade de uso de tranças, dreads ou elementos que identifiquem socialmente, religiosamente o portador. E, posteriormente, junto com o Tribunal de Justiça, há, então, o papel que a funcionária precisava ter em mãos, né, para dizer que é possível, sim, fazer o documento de identidade com aquela foto. Mas isso daí não reduz os casos de intolerância, né? Porque, vejam, recentemente, há poucos meses atrás, mais um caso aconteceu, né? Uma professora foi novamente tirar um documento de identidade com torso e foi impedida. Várias justificativas apresentadas, dificuldade de identificação, mas ela não tirou.
Um outro caso também, e aí eu vou bem rápido, foi o encontro de evangélicos da segurança pública. Um encontro com apoio do governo do Estado, como vocês podem ver aí, tem a marca do governo do Estado e das polícias, que os religiosos, sabendo disso, entram com a tutela antecipada, antecedente, para impedir o evento. Não conseguem, porque o juiz diz que é só uma reunião, né, particular, mas depois entram com a ação popular e conseguem uma resposta interessante. Na contestação do Estado, a PGE orienta que não se façam mais eventos de qualquer religião dentro de repartição pública, porque para ela a melhor postura é de isenção. Mas, novamente, a gente precisa estar atento, porque recentemente, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, através do projeto Universal nas Forças Policiais, a Igreja Universal entrou está fazendo atividades religiosas dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe, como vocês podem ver nessas fotos, né? Recentemente, os religiosos se reuniram e estão planejando mais uma ação sobre essa questão. Naqueles casos de apreensão de atabaques, a ação chamada ação de restituição de coisa apreendida acabou sendo manejada de forma alternativa para esse instrumento sagrado para o povo de terreiro, naquilo que o movimento negro norte-americano chama de advocacia de combate, né? É utilizar o direito de forma emancipatória, os mesmos recursos, mas de forma maciça, para ter algum pronunciamento do sistema de justiça. E aí algumas fotos que mostram a restituição dos atabaques, alguns professores da UF, professora Ana Paula, Roberto, estão aí nesse momento, o professor Pedro conhece, né? Mas também não acabaram os episódios de repressão aos terreiros. Agora, em setembro, nas festas de Cosme e Damião, dos Herês, mais uma vez, armados, como vocês podem ver aí nas fotos, policiais, a partir de chamadas de vizinhos, um pouco mais sensíveis aos atabaques dos povos de terreiro, chamaram a polícia e ela, mais uma vez, atendeu, entrando fortemente armado no terreiro para impedir a realização das cerimônias. Então, há uma série de medidas que, dentro do campo do direito, né, têm sido usadas com os povos de terreiro, a partir dos projetos que criam, das assessorias que patrocinam, como, por exemplo, isso daí que a gente falou, com relação ao licenciamento ambiental, foi pedido, inclusive, uma fé na atuação do Ministério Público, né? E realizada a campanha de preservação ambiental, como a gente viu lá. Outros episódios aconteceram. Aí é um desfile de 7 de setembro, em que um pastor se manifestou na rádio contra crianças vestidas de orixás. Mais uma vez, vão ao Ministério Público, os religiosos, e pedem providências. E por aí vai, né? E, recentemente, né, como eu falei antes, a cidade de Aracaju foi condenada, a prefeitura de Aracaju foi condenada por conta de uma ação civil pública baseada na proteção à honra e à dignidade de grupos étnicos e religiosos. Então, vejam como que pressão política, né, utilização dos instrumentos jurídicos tradicionais de forma emancipatória, atos públicos, audiências públicas, visitas aos ministros do STF estão dentro das estratégias manejadas nos últimos anos pelos povos do terreiro para garantir os seus direitos. E aí, para finalizar, 3 questões. A primeira delas é que, na minha concepção, tudo isso está relacionado a 5 benefícios que o sistema de justiça compartilha narcisicamente com a elite branca racista brasileira. O benefício da ignorância, do cinismo, da apatia, da escravidão e do extermínio. Não terei tempo para explicar, mas imaginem vocês como que isso pode ser explicado, né? Sobre 2 aprendizados necessários ao sistema de justiça. Acho que o primeiro é saber o que são os povos tradicionais de terreiro, porque, na minha concepção, ainda não se sabe, né? E da sua importância enquanto patrimônio histórico e cultural. E a segunda, que é preciso enfrentar o racismo religioso cada vez mais marcante na sociedade brasileira, municípios e estados em todos os cantos. E, por fim, 4 caminhos possíveis para esse sistema de justiça. Fugir dessas questões que a gente apontou e pensar em outras.
como, por exemplo, como o sistema de justiça pode se engajar nos processos de inserção dos povos e comunidades tradicionais de terreiro nos orçamentos públicos, garantindo recursos para projetos, ações, mapeamento desses terreiros, legalização, ampliação de projetos de valorização desses sacerdotes na sociedade. Segundo, ampliar a aplicação das normas que garantem os seus direitos no nosso Estado brasileiro, né? Estatuto da Igualdade Racial, Lei de História da África, todos os decretos que falam sobre povos e comunidades tradicionais e a Constituição. Terceiro, assegurar que esses povos estejam devidamente representados em todos os conselhos de direitos. E, por fim, o quarto, estimular e exigir que estados e municípios criem secretarias, órgãos e conselhos de promoção de igualdade racial e contra o racismo religioso no nosso país. Dessa forma, eu considero que juntos, povos de terreiro, sistema de justiça, poderão fazer um trabalho muito melhor do que têm feito até hoje. É isso, e que os caminhos sejam guiados por Ogum, né, meu orixá dos caminhos, né, e grande guerreiro de todas as batalhas. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Excelente exposição. Daí muito assunto para a gente falar para frente. Que bom, enfim. Então, agora com a palavra o professor Sérgio Negri, por favor. Tudo bem, Amanda? Você me ouve? Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu descobri hoje, na hora do evento, está tendo uma obra aqui em cima, tá? Mas eu vou tentar falar com vocês. Qualquer problema, a gente até encurta a minha apresentação, né? Eu queria agradecer muito o convite ao professor Pedro Heitor, né? Que é uma pessoa que tem, né, já mostrado uma liderança nessa área e sempre num sentido aglutinador, aproximando colegas de pesquisa de várias áreas diferentes, né? Agradecer a quem está por trás dessa organização também, os alunos envolvidos, né? A mesa, a Amanda, o Wilter, que fez uma palestra fantástica, né? Eu acho que é um tema muito importante numa mesa sobre reconhecimento de direito. Eu tinha preparado uma fala aqui, mas eu vou tentar também dialogar um pouco com o que foi colocado a partir, é claro, né, da minha experiência. Eu sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora e, além de projetos de pesquisa, eu tive a oportunidade, desde o início na minha atividade na universidade, em participar de projetos de extensão. Eu acho que talvez essa experiência nesses projetos pode ser interessante para tentar dialogar, né, com o tema da mesa. Então, eu tive a oportunidade de coordenar um projeto envolvendo a Associação de Catadores, né, que é um projeto que a universidade aqui sempre, tradicionalmente, já com a formação de cooperativas e depois com associações, ela tem se engajado. É um projeto muito interessante também, que envolve uma perspectiva racial também, e muitas vezes é um tipo de conhecimento que não chega até a essas comunidades, a essas associações. Depois desse projeto, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão envolvendo mineração. E eu acho que esse é um laboratório muito importante para a gente perceber, na linha do que já foi falado, que o direito, como um campo para o reconhecimento, pelo menos no Brasil, a gente não tem percebido isso, né? Então, se existe um conceito de revolução e contra-revolução, o que a gente nota muitas vezes é que o direito, muitas vezes, tem sido um obstáculo às políticas de reconhecimento. E a mineração, eu acho, ela forneceu, né, foi uma experiência muito rica, porque a gente percebeu em um conflito concreto, vocês acompanharam esses últimos crimes ambientais e vários projetos de pesquisa, núcleos de pesquisa acabaram se voltando para o estudo desses conflitos, principalmente na área do direito. E aqui na universidade tem um projeto muito interessante desenvolvido pela professora Manuela, que envolve exatamente direitos humanos e empresa. Então, eu colaborava com esse projeto, então eu tive contato, né, mais de perto com esses crimes e até com essa linha de um litígio estratégico nessa área. Hoje eu tenho um projeto de extensão envolvendo mais, eu saí da área da mineração e eu tenho acompanhado mais, né, dentro desse contexto de pandemia, de ensino remoto, a gente tem auxiliado professores, né, de escolas municipais no que se refere à proteção de dados, né? A gente tem uma lei nova
e é uma lei que tem alguns aspectos polêmicos, né? Ela trabalha muito com uma ideia de consentimento, de autonomia, né? E muitas vezes projeta autonomia onde ela não existe. Se a gente pensar o caso do professor, né? O professor, muitas vezes, não é ele que vai escolher qual plataforma que vai ser utilizada, onde ele vai realizar a aula. Então, hoje, a gente tem ajudado esses professores, né, nas escolas municipais, passando o básico de proteção de dados, uma cartilha para que o professor tenha também a proteção dos seus direitos autorais, do seu direito à imagem. Então, é isso que a gente tem feito hoje. Eu vou tentar conectar essas experiências aqui para a gente dialogar. Primeiro, o caso da mineração, né? Por que a mineração é muito interessante para a gente conversar sobre reconhecimento? A gente nota limitações estruturais, e o Wilson falou muito bem aqui, né? A gente está falando de obstáculos institucionais, né? As demandas, as reivindicações por justiça de determinados grupos. E isso tem uma questão histórica no nosso estado, aqui em Minas Gerais, que é uma transferência da política do território para as empresas mineradoras. E isso não começa propriamente com esses crimes ambientais. Isso acaba, né, isso é muito anterior. E aí, quando você se depara com um conflito como esses dos últimos anos, resta muito pouco a ser feito, porque a política que foi transferida lá atrás para essas empresas envolve, inclusive, um protagonismo nas ações de reparação, como eu vou tentar mostrar para vocês, né? Então, essa transferência da política do território para essas empresas acaba promovendo uma distribuição desigual, totalmente desigual. Desigual chega a ser até um eufemismo do risco ambiental, né? Porque, de um lado, você tem os benefícios que ficam com essas empresas e, do outro lado, você tem todos os danos e prejuízos que ficam com essas comunidades. E o que a gente nota? A gente está falando de um circuito econômico exclusivo ali, né? Ele é um circuito econômico muito fechado, onde até a riqueza que é produzida, ela não fica, muitas vezes, com aquela comunidade local. E para conectar com o que foi falado aqui, né? Esse modelo pautado na construção de barragens de rejeitos, que é uma técnica quase que medieval, que não é utilizada em outros países, que foi proibida no Equador, e que só se justifica no Brasil em razão da transferência dessa política, né? Porque se o Estado estivesse presente nessa fiscalização, não existiria mais barragem de rejeito, porque é uma edificação que você não tem como garantir o mínimo de segurança para quem vive naquele entorno. Então, a gente está falando de algo aqui que não dá para trabalhar nem num contexto de racionalidade, né? De controle, de previsão. A gente está falando de algo que muitas vezes as pessoas já sabem de um risco, que é um risco que não é nem mensurado, né? E o que eu notei ali nesse processo? Eu tive a oportunidade de participar da primeira audiência pública envolvendo direitos humanos em empresa, que foi realizada no Espírito Santo pelo Ministério Público Federal, com vários núcleos de pesquisa, o Organon, da professora Cristiana Lozacan, o OMA, da professora Manuela, e me chamou muita atenção o relato desses atores jurídicos que trabalham, né, nesses litígios, né? E o que a gente nota o padrão nesses crimes ambientais? Primeiro, as empresas envolvidas nesse tipo de crime, elas se sentem muito confortáveis quando o direito é chamado a dar uma resposta. E é engraçado porque a subjetividade jurídica, a ideia de pessoa jurídica, né, que vocês estudam em direito aí, para quem é do direito, ela ajuda muito a essas empresas a estruturar quase que uma fuga da responsabilidade. Deixa eu só utilizar um exemplo concreto, né? O caso da Samarco. Você tinha uma joint venture, uma parceria entre a Vale e a BHP, que é uma empresa australiana, e no momento em que acontece o dano envolvendo a bacia do Rio Doce, a BHP já começa a se desvincular do projeto. E parece que a estrutura jurídica facilita esse processo, porque ela participa, mas não participa. E a gente acompanhou também algumas atividades de pesquisa, como no próprio balanço da BHP, a atuação, o investimento na Samarco, ele começa a desaparecer. É como se ela não participasse desse evento. Então, de um lado, você tem uma fuga da responsabilidade,
por parte dessas empresas que se sentem muito confortáveis nesses litígios. Então, uma coisa que nos assustou muito no primeiro momento, você tem empresas de mineração patrocinando, por exemplo, eventos de associação de magistrados, né? Então, a empresa que tem vários litígios no TJ de Minas Gerais, ela patrocina eventos, né, para ensinar o que é direito em mineração. E isso é feito com publicação de fotos, não é feito de forma escondida, não. Então, assim, depois, o que a gente percebe? Existe uma certa... Né, as empresas se sentem confortáveis nesse tipo de litígio e com toda uma estrutura jurídica que acaba facilitando essa fuga da responsabilidade. E, por outro lado, que chega a ser uma contradição, né, os atingidos, né, apesar de apresentarem essa subjetividade jurídica, aptidão para adquirir direitos e deveres, eles se encontram, a partir do momento daquele crime, numa luta pelo reconhecimento da sua subjetividade. Porque se ele não é reconhecido como atingido, ele acaba ficando fora dessa reparação. E o que mais chamou a atenção nesse tipo de processo, de litígio, é que a empresa ela tem um protagonismo em determinar quem é atingido e quem não é. Então, notem que essa política que foi transferida lá atrás, ela acaba reverberando na própria gestão do conflito, porque a empresa ela tem um grande papel na determinação de quem será indenizado ou não. E aí eu queria até ilustrar para vocês um caso que eu conversei na época com a defensoria, com os defensores do Espírito Santo, que fizeram um papel assim fantástico, e o defensor me relatou que ele não sabia qual era o critério utilizado pelas empresas para colocar lá a pessoa como atingida, né? Ele não sabia. E o que ele acabou, qual foi a estratégia que ele adotou? Ele apresentava uma ação e, durante a ação, a empresa era obrigada a apresentar lá os critérios para determinar quem era atingido ou não. Então, ele falou, olha, a gente sabia que ia perder a ação, mas a ação era uma forma de conferir transparência a algo que era feito, né, sem o mínimo de transparência necessário. Então, eu acho que isso é algo muito grave. Por quê? O poder dessas empresas não está só nessa gestão dessa política do território. Ela continua muito forte também no momento em que ocorre esse litígio. E aí você tem muito pouco a ser feito. E uma outra coisa interessante também, que eu acho que a gente tem que conversar muito, né, num seminário como esse, é essa mudança desse direito estatal, né? Então, a gente tem muito hoje essas técnicas consensuais de solução de conflito. Se você pegar desde a arbitragem, passando pela mediação e até mesmo conflitos ambientais, você tem, né, até o termo de ajustamento de conduta. Então, você tem uma mudança, né, daquela forma tradicional da gestão desse tipo de conflito. E isso a gente percebeu nessas ações, nessas tentativas extrajudiciais, isso acaba dificultando um acesso às informações. Então, se a própria empresa ela determina quem é atingido e quem não é atingido, e se isso é feito muitas vezes fora do processo, né, em perspectivas, né, com medidas extrajudiciais, muitas vezes acertadas um termo de ajustamento de conduta, é muito difícil para a Defensoria Pública e para os pesquisadores que estão envolvidos com esse tipo de temática acompanhar o que está sendo propriamente feito. Então, esse é um aspecto que eu acho que eu queria, né, até trazer para discutir com vocês, que essa saída, né, essa contratualização do conflito, ela tem sido, nesses casos mais graves, feito sem o mínimo de transparência, né? Então, aqui a gente percebe que o direito ele não tem contribuído muito nesse processo de reconhecimento de direitos, né? E, pelo contrário, ele tem se mostrado como um obstáculo a esse processo. E muitas vezes, o reconhecimento do atingido ele está associado a uma perspectiva também territorial. Então, por exemplo, no Espírito Santo, o cara que pegava o barquinho dele em Vitória, ia até Regência pescar, ele não era contemplado pelas medidas e até pelo reconhecimento como atingido por aquele crime. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita nessa área, é muito importante transparência, mas é importante também recuperar essa política do território, né? Então, assim,
Claro que aqui a gente não quer apresentar soluções, mas eu só queria conversar com vocês um pouco dessas dificuldades do direito em tratar desse tipo de conflito. Uma outra questão também que eu acho que está relacionada a essa contratualização do conflito diz respeito à presença dessas certificações. Então, isso é muito comum na área ambiental. Se você retroceder um pouco aos outros crimes ambientais, o Porto do Açu, né, para usar um exemplo aí do Rio de Janeiro, você tinha as empresas do grupo EBX, do Ike Batista, com todas as certificações do mercado e na prática, sem um mínimo ali de uma política ambiental, sem um mínimo de proteção ali, no caso do Porto do Açu. E essa questão de certificação é algo que tem que ser enfrentado também, porque envolve uma dimensão simbólica e acaba criando também uma imagem, uma reputação de que aquela empresa ela está realmente fazendo de tudo para ajudar aquelas comunidades locais, quando, na verdade, quando você visita essas localidades, essas comunidades, você percebe exatamente o contrário, né? Benefícios para as empresas mineradoras e muito pouco para aquela comunidade que vive no entorno. Para tentar fazer uma transição, né, com os outros projetos que eu tenho de proteção de dados. A certificação também, e aí é importante uma analogia com o direito ambiental, ela foi um modelo escolhido pelas novas legislações de proteção de dados. E eu acho que isso é algo muito problemático, né, porque é o próprio mercado, muitas vezes, atestando a viabilidade daquela atividade. E só para utilizar um exemplo concreto aqui, a gente está falando de reconhecimento facial, não é? Que é a grande nova tecnologia aqui, e que muitas vezes a gente fala de vigilância, cria-se a ilusão que a vigilância, né, ela vai incidir sobre todos da mesma forma, o que não é uma verdade. Então, dialogando com o que foi falado aqui, determinados grupos, historicamente, né, se submetem a uma vigilância mais extensiva do que outros. Então, essa legislação da proteção de dados não pode igualar nem no que se refere aos danos, porque essa vigilância que já ocorre, principalmente no nosso país, ela vai muitas vezes ser acentuada para determinados grupos em detrimento de outros grupos. E é muito complicado quando isso é feito a partir, apoiado num sistema de autorregulação, de certificações, né? Então é importante também que essa política não seja transferida apenas para a atividade empresarial. Uma outra questão que eu queria ressaltar com vocês também é essa questão da discriminação na utilização de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um conceito que é muito importante, que é de dados sensíveis. Dentro dos dados pessoais, aquela informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, eu teria um grupo que seriam os dados sensíveis. Qual que é a diferença aqui? É um dado pessoal, mas que tem um grande potencial discriminatório. Então, se você pensar origem racial, étnica, informação religiosa, orientação sexual, dados relacionados à saúde, que estão sendo muito coletados nesse momento, a gente já parou para pensar o que vai ser feito depois. Então, esses são dados sensíveis. Só que aí eu queria colocar uma questão para vocês também. Mas e o que está fora desse rol? No Brasil, o CEP gera discriminação, né? Então, tem muita gente do Rio assistindo aqui. A informação do CEP, que indica a sua rua, pode ser uma informação que tem um grande potencial discriminatório. Então, é importante também que, mesmo nessa tentativa do direito em combater a discriminação, que a gente não utilize e repita velhos problemas, que é esse discurso geral e abstrato, colocando todo mundo no mesmo barco, quando, na verdade, no Brasil, a gente sabe que a vigilância ela incide para determinados grupos em detrimento de outros grupos. E a categoria também de dados sensíveis, né? Então, se a gente comentasse o grande livro agora sobre vigilância, o capitalismo de vigilância da Sochana, muitas vezes cria essa ilusão de que nós estamos todos no mesmo barco, o que também não é verdade. Se você analisar os problemas de reconhecimento facial que já existem, quem está sendo preso indevidamente? Determinados grupos, determinadas pessoas. Então, até a vigilância, ela incide, como eu falei com vocês, de forma mais incisiva para determinados grupos.
Então, essa categoria que é interessante, dados sensíveis, primeiro, ela não pode ser interpretada como algo fechado. E ela não pode criar a ilusão que a discriminação não é feita por meio de outras informações, como o CEP. Uma simples curtida numa página pode amanhã gerar uma perfilização, você ser colocado em um grupo e o uso, né, promover a discriminação, porque a discriminação não está na natureza em si do dado, mas no uso que é feito no dado. Então, até aquele dado, como uma curtida de uma página, isso pode gerar uma informação que pode acabar ensejando uma discriminação. E o que eu acho importante, para finalizar, né, eu acho que é muito importante vocês, eu sou do direito privado, a gente teve uma lei, um amplo debate sobre a proteção de dados no direito privado, mas agora se iniciou o debate da proteção de dados no direito penal, que já tem os seus problemas históricos e tradicionais, e o que a gente vai ter aqui? A disciplina do reconhecimento facial. Então, essa categoria que muitas vezes imprime liberdade onde não existe, ela pode ser levada para uma área onde já tem um forte caráter punitivo, onde tem uma série de problemas. Então, eu acho que é muito importante que vocês acompanhem esse debate sobre a proteção de dados no direito penal, que é uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados no direito penal. Porque aí a gente vai poder perceber se essa proteção de dados ela vai se tornar efetiva ou se vai simplesmente, né, virar só mais um texto, um grande texto, mas que na prática não vai mudar a realidade dessas pessoas, tá? Então, eu quis aqui só comentar alguns casos, meu tempo já passou, eu agradeço muito o convite, tá? Obrigado aí pela organização. Obrigada, professor. Vamos passar, então, para as perguntas. Pedro tem uma pergunta, depois nós vamos fazer a pergunta da Mariana, que já está aqui no chat. Então, Pedro, pode mandar. Bom, eu gostaria de agradecer Peraí, deixa eu aparecer aqui. Gostaria de agradecer ao Wilzer e ao Sérgio pelas apresentações. De fato, eu fiquei pensando, né, durante as apresentações de vocês, tem um livro, né, que já está velhinho, aquele A Era dos Direitos, né, do Norberto Bobbio. Aí tem uma frase que era muito citada nos livros de direito constitucional, foi sumindo com o tempo, né? As pessoas foram esquecendo do Norberto Bobbio e tal, mas que é o seguinte, que ele estava falando ele é um senador europeu, estava falando da Itália, né, que o desafio não seria mais o reconhecimento de direitos, mas a garantia de direitos. E o que vocês estão falando, que parece que essas duas coisas precisam vir juntas no Brasil, né? Quer dizer, só está escrito, né? O Wilson mostrou para a gente assim, que não falta lei, né? Não falta lei para, né, reconhecer. O Sérgio também mobiliza o tempo inteiro várias, né, legislações que demonstrariam que já está reconhecido, mas que, na prática, o que vocês têm apresentado é que nem esse reconhecimento ele aparece. Essas regras parece que elas não têm sentido, parece que elas vão ganhando um determinado sentido durante o processo de luta, de disputa, né, a partir e através desses conflitos, né? E aí eu gostaria de uma dimensão que os dois tocaram e que eu acho que não podemos passar batido, é o seguinte: o papel da formação. O Wilzer tocou nesse assunto, o Sérgio também. E aí, qual é o papel da formação do ponto de vista de vocês? Bom, primeiro, em relação à questão da extensão dentro do direito. Então, um colega que é um grande extensionista, o professor Vladimir Luiz, nós vamos conversar daqui a pouco com ele, mas eu gostaria de saber como é que vocês vislumbram isso, enquanto professores, pesquisadores que estão diretamente envolvidos, o papel da extensão no ensino dessa performance e essa ética, né, dessa compreensão que vocês têm. No caso do Wilzer, uma militância muito explícita, né? Mas no caso do Sérgio também tem, né, não diria uma militância, mas também, vamos dizer assim, uma ética, né, para esse direito que é apresentado às pessoas. Então, demorei um pouco aqui, mas a minha pergunta é essa: para vocês, qual é o papel da formação, principalmente na extensão,
para essas atividades de reconhecimento e garantia de direito, que são atividades, como vocês indicam, complexas, né? O Wilson mostrou essa articulação toda entre, né, justiça, ações, mas também formação. Então, quer dizer, lobby político, tudo isso articulado, que acontece nos conflitos que o Sérgio narrou também. Então é isso, eu gostaria de agradecer e passar a palavra aí para você, ou para a Amanda. Obrigado. Eu vou fazer, então, também em conjunto a pergunta da Mariana, que foi que nós recebemos aqui no chat, e aí para a gente também poder conseguir encerrar no tempo certinho. Mariana pergunta, com relação ao tratamento dado aos adeptos das religiões de matrizes africanas pelas instituições policiais, qual a importância dos advogados, como operadores do direito, em acompanhar as vítimas de intolerância religiosa às delegacias? Enfim, acho que a gente pode ter mais ou menos uns 2 minutos para cada um, a gente vê se consegue alongar um pouquinho, então vou pedir primeiro para o professor Ilsber, por favor. Bom, obrigado pelas perguntas, Pedro, Mariana. Bom, Pedro, recentemente, né, eu comecei a dar aula para um mestrado, um Inter, com alguns juízes e servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas. E aí você fala sobre a extensão, né? Eu complementaria que eu acho que, além da formação dentro da universidade, eu acho que é necessário que a gente supra algumas lacunas que essa formação faz até a gente conseguir estabelecer efetivamente uma extensão sobre determinados temas que são carentes dentro da universidade, ou serem muitas das vezes levados pelos poucos professores ou com pertencimento étnico ou religioso, né, que são muito poucos ainda, sobretudo nas universidades públicas, e pensar também essa formação dos profissionais, né? Tem sido uma experiência muito rica, né, com esses servidores do sistema de justiça e com os juízes. Como eu falei lá na minha apresentação, né, a partir, inclusive, de uma fala lá do Boaventura, no livro Pela Mão de Alice, onde ele diz: é preciso correr o risco de ter uma magistratura esclarecida. Eu acredito que é isso que a gente faz quando a gente pensa nesse processo de formação para quem já é profissional dentro da área de direito, sabe? E dentro das universidades, é um processo extremamente difícil, sobretudo nas particulares, aqueles que têm a ver com financiamento, né? Também dessas atividades são cada vez mais reduzidos, mas considero também que são esperanças importantes, sobretudo para os alunos que têm esse pertencimento. Eu, por exemplo, na minha experiência dentro da universidade, se não fosse a extensão, eu não seria o profissional que eu sou hoje, porque a saída para eu permanecer no curso de Direito foi fazer extensão, foi fazer assessoria jurídica popular em comunidades pobres de Aracaju, senão eu tinha largado o curso, né? Porque o curso não reconhecia o meu corpo, as minhas necessidades, os meus interesses, né? Então é isso, eu acho que é mais ou menos isso, Pedro, né? É uma conjunção de a gente pensar uma série de questões estruturais, tanto na formação universitária quanto na formação técnica de quem já está atuando como profissional no sistema de justiça. A gente tem tido experiências boas, importantes, o CNJ me parece estar atento a isso, né? Nesse ano, o MPF também se mostrou atento a isso. Então, acho que a gente está em um caminho interessante, né? É preciso que os movimentos sociais, e aí já falando sobre a outra pergunta, estejam atentos também, porque as transformações das instituições vêm pela pressão dos movimentos sociais, porque são os que mais sabem sobre isso, né? E quando a Mariana fala sobre o papel de um advogado no acompanhamento dessa vítima, né, de racismo religioso ou de intolerância, eu complemento que é preciso que haja nos estados e nos municípios órgãos para poder receber essas questões. Poucos têm, né? O caso da Bahia é muito caro, rico, né?
que tem um órgão específico para receber esses casos dentro da estrutura do governo estadual, mas a Bahia é o único estado que tem uma secretaria de promoção de igualdade racial e combate à intolerância, tem um estatuto de promoção de igualdade racial e combate à intolerância. Então, um conjunto de estratégias e de estruturas que precisam ser criadas. E também o Ministério Público. Hoje, na legislação brasileira, quem tem a função de combater os casos de racismo é o Ministério Público, né? Seja injúria racial ou racismo, nas suas várias faces, é o Ministério Público que tem essa função, né? E há uma atuação muito distinta quando a gente olha os diversos estados. Sergipe e Bahia têm atuações muito distintas com relação ao papel do Ministério Público no combate aos racismos, muito distinta, um em um extremo e o outro em outra, né? Então é isso, acho que além de formação, e isso os movimentos sociais, os próprios terreiros, têm feito com os advogados que contratam, que constituem, e aí, sobretudo, seus próprios filhos, seus próprios adeptos, que já têm algum tipo de formação e experiência nesse campo, têm sido os protagonistas, é cada vez mais comum, né? Mas também outras advocacias populares têm atuado nesse campo, tem um papel crucial, mas também as outras instituições precisam estar estruturadas. Um órgão dentro das polícias para receber essa questão muito específica e um Ministério Público capacitado o suficiente. Obrigada, professor Ilsver. Professor Sérgio, 2 minutos para encerrar. Tá. Eu vou retomar o que o Pedro falou. Eu acho assim, não tenho dúvida, né? A extensão ela é transformadora, né? Eu posso falar, porque a minha área é uma área assim, eu venho do direito privado, né? Então, aquela área que está muito ligada com o interesse das próprias empresas. Mas eu tive a experiência, então, o caso do Porto do Açu, né? E agora todo mundo sabe que barragem de rejeito é coisa do mal, né? Mas antes ninguém sabia. Então, eu tive a experiência de levar alunos no Porto do Açu, antes da gente ter todos aqueles crimes. Então, quando eu com 3 ou 4 alunos, né, uma visita, o que a gente viu? A empresa associada com vigilância privada coagindo os moradores, né? Então, o aluno ele viu o site da responsabilidade social corporativa da empresa, todo bonito, e ele chegava lá e via essa coação, a vigilância da empresa pedindo nome, filmando a gente. Então, ele voltava para a faculdade, ele falava, olha, o que eu estou estudando não chegou lá. Né? Então, isso eu acho que dá uma formação do aluno para o real, né? Para esse reconhecimento real, que é decisivo para ele. O que eu falava com os alunos? Né? Porque, na época, quando a gente fez esse projeto, coincidiu com o evento da Associação de Magistrados com as empresas mineradoras. E o que foi questionado na época? Por que só foi chamado quem advoga para as empresas? Por que não tem ninguém para falar o outro lado? Então, assim, o que eu imaginava, né, é que o aluno que passa por uma experiência dessa, ele não vai amanhã participar de um evento como esse e falar que lindo, eu nunca estudei direito e mineração na faculdade, agora eu estou aprendendo, mas ele estava tendo acesso a uma perspectiva das próprias empresas. Então, assim, eu acho que a extensão ela é transformadora. E uma outra coisa que eu tive que foi muito legal como professor também, né? Como eu sou dessa área que envolve empresarial, direito civil, eu notei como que os advogados populares também, eles tinham a necessidade de ter um diálogo, né? Porque muitas vezes pessoas com o meu perfil estavam já advogando para as empresas. Então foi muito interessante essa troca e a recepção também, né? Perceber como que esse conhecimento ele nem sempre ele é distribuído como ele deveria ser, né? Então, conhecer estratégias para responsabilizar uma empresa, né? Como que opera uma desconsideração de uma personalidade jurídica e no final, né, não ter dúvida que muitas vezes o que a gente estuda não vai ser aplicado. O Pedro comentou aí, né? A legislação ambiental no Brasil ela é considerada referência, mas se você analisar na prática como o licenciamento é feito, como essas políticas ambientais foram transferidas para essas empresas e as políticas do próprio território, você percebe um distanciamento do que deveria ser e do que é. Então, eu acho que a extensão é que permite essa aproximação, tanto para o professor que realiza, como para o aluno
que tem essa oportunidade. Hoje, eu com esse projeto com professores de escolas municipais, né? Os alunos já chegaram com aquele afã assim, não, vou falar para o professor que não pode publicar foto do aluno. O que a gente já trabalhou com as turmas? Calma aí, né? Você está muito preso na autonomia. Você acha que é o professor que escolhe isso? Você está acreditando muito no que a lei fala. A realidade do professor municipal é outra completamente diferente. Ele não tem essa liberdade, esse consentimento que a lei fala. E é interessante notar como os alunos vão percebendo que nessas situações em concreto, com professores em escolas municipais, como esse distanciamento dos direitos previstos na lei e desses direitos no dia a dia do professor, há um abismo nisso, né? Então, só reforçando o que o Pedro falou, eu acho que a educação, e uma educação voltada para a extensão, para essa experiência, na minha área, a prática é muito mediada pelo processo, e nem sempre o processo ele descreve o que realmente acontece. Então, a extensão, eu acho que é fundamental. É ela que vai permitir você perceber que aquele direito previsto em abstrato, ele não está se traduzindo num direito efetivo. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Então, muito obrigada, professor Ilsver, professor Sérgio, foi muito proveitoso, excelente painel. Pena que durou pouco, foi muito rápido, né? Tanta coisa que a gente podia conversar, mas enfim, fica aí também aberto para outras oportunidades. Agradeço também ao professor Pedro pela organização do evento e aproveito para convidar todos e todas para o próximo painel, que é o desafio do tratamento igualitário para as profissões jurídicas, logo mais, então fiquem convidados e continuem aí aproveitando o evento. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Tá bom, obrigado. Obrigado, Ilsver, Sérgio, Amanda. Muito obrigado pela apresentação de vocês aqui, a discussão, viu? Um abração. Valeu. E vamos passar para a próxima mesa lá, moçada. Valeu.